Graças e paz, irmãos. Nós vamos dar sequência agora ao nosso estudo, da nossa jornada bíblica, da semana de 6 a 11 de setembro, né? Respondendo às perguntas que o pastor nos manda toda semana e fazendo nossos comentários. E nós vamos começar hoje com o livro de Provérbios. E a primeira pergunta diz: qual o fim de caminhos que parecem direito? E a resposta está em Provérbios 16, 25, que diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Né? Muitas vezes a gente usa, as pessoas usam, nós usamos esse versículo para nos referirmos aos jovens, aqueles caminhos que eles buscam, assim, na juventude, que querem se divertir, curtir a vida, querem fazer uso aí de bebidas alcoólicas, drogas, promiscuidade, Não tem cuidado nem com as amizades, que eles têm. É para dizer que essas escolhas dos jovens é um caminho que leva à morte, Mas não é só com os jovens, e esse tipo de escolha. Muita gente também pega o caminho da religião, esperando chegar lá no final desse caminho e encontrar Deus. E outros pegam aí o caminho das boas obras, das obras, dos conceitos próprios, acham que estão fazendo bem e vão encontrar Deus. Hoje, então, nós temos os caminhos aí das religiões inclusivas. Venha do jeito que está e fique do jeito que está. Nós aceitamos a todos aqui. Mas o único caminho, o caminho que vai te levar verdadeiramente a encontrar Deus lá no final, é o caminho da palavra, É Jesus, que é o nosso caminho. É isso? Muitos escolhem aí diversos caminhos, E o mundo diz, tenta nos fazer acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Mas sabemos que não é assim, Não são todos os caminhos, só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Não é isso? E outra coisa que a gente também tem que tirar de lição aqui dessa passagem é que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. São as nossas escolhas, O ser humano tem uma tendência de sempre culpar o outro pelos seus problemas, pelos seus danos, pelas dificuldades que ele passa. A gente está sempre jogando na culpa do outro. E quando não tem um outro para culpar, a gente já joga essa culpa no Satanás, não é isso? Mas nós temos que entender que nós somos nosso pior inimigo. Porque dependendo das nossas escolhas, as consequências serão terríveis. Terríveis. Eu costumo até dizer, eu escutei uma frase há muitos anos, e eu peguei essa frase para mim. Principalmente que o meu trabalho sempre me levou a estar longe, longe de casa, sem a família. E eu vi durante muitos anos as pessoas chegando assim, nesses lugares para trabalhar, longe da sua família, e eles achavam que por eles estarem longe ali, eles estavam liberados a fazer qualquer coisa. E eu escutei essa frase, eu sempre falei para eles: liberdade não é você poder fazer aquilo que você quer, não. Liberdade é você poder fazer e dizer não. O não te liberta. Quando você diz não ao pecado, não às drogas, à bebida alcoólica, à promiscuidade, ao adultério, quando você consegue falar não para esse tipo de coisa, você é livre. Você já não é mais escravo do pecado. Então, os caminhos que o nosso coração tenta nos mostrar, normalmente vão nos levar à perdição. Nosso único caminho é Jesus, é a Bíblia. E nós temos assim muitos exemplos dentro da Bíblia, de pessoas que escolheram o caminho totalmente errado, que os levou à morte. Nós temos lá na casa de Davi, Nós temos lá o filho de Davi, Aminon. Ele escolheu um caminho de estupro, ele estuprou a irmã dele. E lá no final ele encontrou a morte. Absalão achou que ele poderia ali roubar o reino do pai dele. E o final dele? Final de morte. E nós temos exemplos também de morte espiritual. Escolhas ruins. Sansão escolheu o caminho errado.
o caminho da brincadeira. Ele não levou as coisas de Deus a sério, ficou brincando com o perigo ali. E ele foi arruinado, o final dele foi trágico, né? Ele se voltou para Deus, né? E se reconciliou com Deus, Deus ouviu a oração dele. Então, quer dizer, ele tinha se perdido ali espiritualmente, né? E nós vemos outros casos, né? O próprio Salomão, toda a sua sabedoria, né? Deixou a sabedoria de lado e foi casar com mulheres ali, idólatras, né? Então, escutou o coração dele. Então, há muitos caminhos que ao homem parecem direito, né? Tem um caminho na sua frente, o mundo, de alguma maneira, colocou um caminho na sua frente. Vai ler a Bíblia, vai orar para Deus para saber se aquele é o caminho certo. Se ele vai te levar para a glória, para perto de Deus, ou vai te levar para a maldição. Amém? A segunda pergunta, ainda no livro de Provérbios, diz: o que fazer com o filho enquanto há esperança? E a resposta está em Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. É mais uma grande lição. Provérbios é maravilhoso, né? Um livro maravilhoso, nos ensina a todo instante, cada versículo, né? E aqui nos mostra que nós estamos vivendo assim hoje tempos difíceis, né? Tempo de uma sociedade assim permissiva, que quer ditar as normas e as regras, o que a gente tem que fazer e pode fazer com os nossos filhos, né? Só se fala em direitos da criança. Tem o estatuto, né, do menor e do adolescente. Você não pode dar nem mais uma palmada no seu filho, né? Então as crianças desde pequenas, elas já crescem cheias de razão, elas já conhecem seus direitos, né? E o que interessa é aquilo que agrada a eles, aos seus filhos, suas filhas. Não é mais o que o pai, né, o tutor ali, determina para a vida dele. É isso? E o pastor aqui, que ele destaca 3 ações importantes aqui nesse texto, né? O primeiro que é castigar, né? O texto nos fala em castigar, punir, né? Punir ali os erros, né? Para que eles saibam quais são os limites, né? E você só conhece o seu limite quando você é punido. É isso? E punir enquanto há esperança, né? Sempre haverá esperança quando se está vivo. Por isso que o texto aqui já fala que você não pode alcançar o seu filho e punir ele com a morte, porque enquanto ele tiver vida, há esperança. Enquanto ele estiver contigo, conosco, há esperança, né, dele ser instruído para andar no caminho certo. Por isso que nós não devemos exagerar no castigo. Tudo tem limite, até mesmo para castigar, né? Nós não podemos deixar que a ira tomar conta da razão. Nós temos que castigar com moderação. E na medida do erro, né? Você não pode castigar muito mais do que o erro ali cometido está pedindo para. Então nós temos que educar nossos filhos hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Então, o momento da correção é aqui e agora, é hoje. Porque amanhã já não pode dar mais tempo, né? Por isso que a gente não pode desperdiçar um único dia. Nós temos que usar todo o tempo da nossa vida, porque nossos filhos são pequenininhos, né, agora. Nós podemos dominá-los ali, mas eles crescem rápido. Qualquer pai, qualquer mãe aí sabe disso. Você olha para o lado. Eu fiquei um tempo sem ir na igreja, por causa dessa pandemia e tudo. Muitos garotinhos ali que batiam na minha cintura assim, eu levei um susto. Em um ano eles estão me passando. Eu fico imaginando os pais. Aqui em casa eu sei o que é isso, porque aqui em casa, quando eu olhei tomei assim, sabe, noção das coisas, o Gabriel já estava com 1,92 m. Então, enquanto é criança, pequenininho, você domina. Como é que vai dominar um homem de 1,92 m, né? 100 e tantos quilos? É difícil. Então, por isso que nós não podemos perder tempo, né? Você tem que educar o seu filho, corrigir o seu filho e até castigar o seu filho agora, porque é muito rápido, né? É como se Deus colocasse um tempo ali e esse tempo vai se fechando. Se ele se fechar, você não consegue mais educar o seu filho.
Então, se você precisar castigar o seu filho para impor ali a disciplina, né, corrigir ele ali, você tem que fazer isso, aqui e agora. Porque senão nós vamos estar criando mais uma geração aí de preguiçosos, né, de rebeldes, não é isso? Foi nossa geração passada aí, da década de 60, os hippies, né, que tudo podia, liberdade, né, liberdade sexual, drogas, rock and roll. Olha o que está acontecendo hoje aí. Nós estamos vivendo aí uma geração com padrões morais assim muito baixos, né? Muito baixos. Por isso que nós temos que tomar cuidado e não podemos deixar para amanhã a correção que os nossos filhos, né, merecem ali, tá? Mas tudo dentro da normalidade. Né? Isso não, em vez de você ganhar o seu filho, você vai estar perdendo o seu filho. Tem gente que exagera. E não devemos exagerar. Os extremos são perigosos. Nem aquele extremo que você acha que ama demais, por isso que você não castiga, e aquele que você acha que tem que castigar demais, né? De uma maneira ou de outra você vai estar perdendo sua vida. Peça sabedoria para Deus. E a próxima pergunta continua aqui em Provérbios: do que a vara da correção afugenta o menino? Nós estamos aqui com versículos, né, sempre mostrando para esse lado aqui. Grandes ensinamentos aí para os pais e as mães, né, que têm filhos pequenos ainda. Eu passei dessa fase, graças a Deus. Então a próxima pergunta, né, do que a vara da correção afugenta o menino. E a resposta está em Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então a estultícia, quer dizer, a tolice, a estupidez, né, ela está ligada ao coração da criança. É uma coisa assim interessante, né? A Bíblia aqui nos ensinando aqui. Porque a natureza do homem, por si só, ela é má, né? Paulo já nos alerta aqui, quando ele disse aqui, né, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então essa é a nossa natureza má, isso já nasce com a gente, já vem de berço. Não é isso? Deus falou aqui também para Caim, né, que ele tinha que abandonar o mal para ele poder, né, se chegar a Deus novamente. Ele tinha que dominar esse mal. Mas o mal que dominou a vida dele. É isso? Então, uma das armas, né, que nós temos aqui para tirar essa estultícia, né, da vida dos nossos filhos, essa tolice, essa estupidez, é a vara da correção. Né? Porque quem não corrige seu filho, perde seu filho para o mal. É isso? É interessante, né? Os nossos filhos, quem é pai sabe disso. Eles já chegam para nós assim programados. É como se tivesse uma programação, um chip ali, né? Você olha para ele, assim, a mãe principalmente, aquele rostinho tão dócil, né? Doce, encantador, né? Que menino assim, um anjinho, né? Mas o coração dele ainda está vazio. Ele não tem sabedoria. Está cheio de tolice. Né? Eles normalmente só querem aquilo que não é correto. É por isso que a gente fala, né? Menino só quer saber de bagunça, fazer bagunça, fazer bagunça. E o próprio Davi já nos fala disso, lá no Salmo 51:5. Ele fala que ele foi concebido em iniquidade, né? E ele ainda diz que as crianças contam mentiras a partir do seu nascimento. Olha só que interessante. Porque as crianças, quando começam a chorar, sem motivo, aquilo já é uma mentira. Eles já estão mentindo ali para você. Eles já estão te chantageando, né? Tá certo, a criança está com fome, ela chora, ela não tem como se expressar. Você vai lá dar uma mamadeira, ela continua chorando. Ah, será que ela está com cólica? Tem que arrotar? Aquelas coisas, né, que pai e mãe faz. E às vezes ela chora sem motivo. Quer dizer, ali ela já está te enganando, isso já faz parte da criança. Porque a grande maioria das crianças, elas são egoístas, voluntariosas, né? São impacientes, quer tudo na hora, não é isso? São preguiçosos, descontentes, mentirosos. A maioria das crianças mentem, né? São convencidos, são rebeldes, não é isso? Esse tipo de coisa a gente não precisa ensinar para os nossos filhos. O que a gente precisa fazer é ensinar o caminho direito para os nossos filhos.
Essas coisas não precisam. Isso já vem programado com as crianças. Qualquer pai, qualquer mãe vai saber o que eu estou falando. E se não sabe, é cego. Vai perder o seu filho. Vai perder o seu filho para o mundo. Amém? Então a próxima pergunta está ainda em Provérbios. O que acontece com quem cobre as suas transgressões? A resposta está em Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O próprio versículo aqui, né, já é autoexplicativo. Não precisaria nem fazer muitos comentários em cima disso, né? O que acontece com quem cobre as suas transgressões? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Encontra misericórdia por parte de quem? Nosso Senhor, né? De Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque perdão e misericórdia jamais estará ao alcance daqueles que permanecem numa vida de pecado. Aqueles que pecam, estão dentro do pecado, e esse pecado continua dentro dele, ele nunca poderá se chegar a Deus. Ele tem que se santificar primeiro. E como é que a gente se santifica? Reconhecendo nossos pecados, nossa condição de pecador, confessando nossos pecados para Deus, né? Nossos erros, nossas transgressões, e pedindo perdão, né? A partir desse assim, arrependimento genuíno do fundo da nossa alma, do nosso coração, o Senhor nos libertará, nos dará liberdade para estar diante dele novamente, né? Então, para isso, a gente tem que estar puro, santificado, não é isso? Aqui fala em transgressões. Transgressões são nossos erros, são nossos pecados, né? É tudo aquilo que desagrada a Deus que a gente faz, né? E a gente acha que está escondendo isso, né? A gente esconde das pessoas. Esconde da sua esposa, do seu marido, né? Dos seus pais, da igreja, do seu pastor. A gente acha que está escondendo. Você né? Ninguém sabe. Mas o mais importante aí é que Deus sabe. Então não adianta, né? Não adianta você se esconder de Deus. O salmista já falou, para onde eu vou me esconder de Deus? Vou para o céu, vou para a terra, um túmulo, uma caverna, embaixo do mar. Você não tem como fugir da mão de Deus, dos olhos de Deus. Não é isso? Então, se você quer ter uma vida próspera, né, uma vida misericordiosa perante a Deus, reconheça seus erros, seus pecados, se arrepende, pede perdão e você vai poder gozar dos benefícios, das bênçãos de Deus que Ele tem para a sua vida. Não é isso? Porque o pecado é terrível. O pecado nos adoece, nos seca, né? A gente fica seco com o pecado. É um peso nas nossas costas. Você quer saber o que é andar de cabeça erguida, leve aí para esse mundo? Confessa seus pecados, se arrependa dos seus pecados e procura não pecar mais. Procura andar no caminho do Senhor. A próxima pergunta, também em Provérbios, diz: que mulher será louvada? Essa é uma passagem maravilhosa da Bíblia, maravilhosa. Todo homem, né, sonha, né, com isso aqui que está aqui. E toda mulher tinha que ler, né, esse capítulo 31, todo homem, todo jovem que quer se casar, toda mulher tinha que ler. Está na mente, né, esse capítulo 31. Então, qual a mulher será louvada? A resposta está em Provérbios 31, 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, né? Então, a beleza aqui, né, ela está abaixo do temor de Deus, né? O temor de Deus, Deus está acima da beleza e formosura. É isso? Porque a beleza e formosura, isso passa também, né? E o temor de Deus, né, ele vai fazer você estar na presença dele eternamente. É isso? Então, toda mulher aqui, né, se quiser ser uma boa esposa, né, qualquer jovem, uma menina, né, uma filha, né, ela tem que ter temor de Deus. É isso? Mas esse capítulo ele é tão assim, maravilhoso, né, que a gente não pode ficar só aqui no versículo 30, né, dizendo que ela tem que ter temor de Deus porque a sua beleza, a sua formosura é passageira, né? Porque
Só dando um pouquinho do contexto aqui, quem disse essas palavras foi a mãe do rei Lemuel. Ele já estava aqui ensinando e instruindo ao filho dele que quando ele fosse casar, ele tinha que procurar uma mulher assim, né? Porque mesmo naquela época, né, até um tempo atrás aí, a mulher sempre foi tratada como assim, um ser inferior ao homem, né? Ela podia, muitas vezes, não dar nem a opinião dela. Trabalhar fora, ocupar, né, posições fora de casa, né? Não podia votar e ser votada. Um absurdo, né? Ela tinha que ficar dentro de casa cuidando da casa e dos filhos. Mas com o passar dos anos, né, essa mulher foi ganhando espaço, foi saindo de casa, foi estudando, se formando, né, se preparando, ganhando direitos, né, ocupando funções, não é isso? Ela estava se tornando ali uma figura assim, relevante, importante dentro da sociedade. E ocupando espaços deixados pelos próprios homens, né? Esse homem moderno aí, ele foi, né, se afastando, né, daquilo que ele tinha sempre, Deus colocou, né? Foi se afastando das suas obrigações, né, de homem, né, dentro da sociedade. E as mulheres foram ocupando esse espaço, não é isso? Então, mesmo hoje tendo essa supervalorização aí da beleza externa, né, física da mulher, as mulheres começaram a fazer propaganda de usar a sua beleza aí, né? Mas sabemos que isso não é o mais importante. O mais importante é quando ela teme ao Senhor. Porque enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E a gente vê aqui rapidamente, né, falar alguns versículos aqui, mas que nos ensina muito, né? E você que está querendo casar, né, jovem, você tem que procurar uma companheira, né, uma esposa, né, que seja igual essa mulher aqui, virtuosa, né? E como é que é essa mulher aqui? O próprio texto nos diz. Por isso você deve ler aqui o capítulo 31 todo. É isso? No versículo 10 diz que essa mulher é de grande valor, né? A mulher virtuosa, quem achará? Né? O seu valor muito excede ao de rubis. A mulher virtuosa aqui é comparada a uma joia, né? Que coisa linda, né? Essa mulher, ela traz orgulho ao seu marido e trabalha com dignidade. Quem falou que no Velho Testamento a Bíblia trata as mulheres assim como ser inferior ao homem? Isso não existe, isso aí é discurso aí da sociedade, né? Ela trabalha com dignidade, a mulher daqui da Bíblia, ela trabalha. É isso, a gente vê lá no versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Despojo é o que é resto. Ele tem tudo com a sua esposa. Todas as áreas, né? Emocional, física, ali, sexual. Ele não precisa procurar resto lá fora de casa. Porque a esposa dele é uma mulher virtuosa, né? De valor. Não é isso? E no versículo 12 diz, ela é de aparência agradável e gentil com as palavras. Ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa não é uma mulher rixosa, que fala gritando, xingando, que só reclama. Você não pode olhar para ela que ela está perguntando o que você está olhando para a cara dela. Não é isso? Está sempre com, sei lá, mal arrumada, mal vestida. Você não é obrigado a ter dinheiro para se arrumar com roupas novas, né? Mas o mínimo, né? Você tem que ter uma aparência ali agradável. E ser gentil com as palavras, né? Principalmente com seu marido e seus filhos dentro de casa. Então a mulher virtuosa, ela é de aparência agradável e gentil com as palavras, né? E ela é piedosa com a dor alheia, né? Então a mulher virtuosa, ela se preocupa não só com a sua casa, com seu marido e seus filhos, como com seus vizinhos, o resto da sua família, né? Ela se preocupa com a vida dela, né? Ela só quer o bem para as pessoas e não pensa o mal de ninguém, né? Então ela está sempre procurando ajudar alguém que está ali, né, próximo a ela, que está precisando de alguma coisa. Ela sempre estende a mão ao necessitado, principalmente os da sua família. Essa é a mulher virtuosa, né? E você acha que a mulher bíblica ela não trabalha? Você está muito enganado. Porque a mulher virtuosa, ela colabora com a vida material e financeira da sua família. Está lá nos versículos 13 e 14. Né? Diz lá,
Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Ela ganha o pão, ela ajuda o seu marido a ganhar o pão de cada dia, né? Com o seu trabalho, seu esforço, sua dedicação. Não é isso? Essa é a vida da mulher virtuosa. Então você, jovem, né? Meninas, né? Se espelhem nessa mulher, que sua vida vai ser uma vida próspera, você vai prosperar, você vai conseguir um bom marido. E você, jovem, ore todos os dias. Você, mãe, você, pai, ore para que o Senhor dê uma mulher virtuosa para o seu filho, né? Para que ele seja feliz no seu casamento. Não é isso? Amém? Maravilhoso. Vamos ler todos os dias aqui o capítulo 31 de Provérbios. Tá? A próxima pergunta está nos Salmos, né? De que a semente de Abrão e os filhos de Jacó deveriam se lembrar? Então a resposta está no Salmos 105, 5. A resposta está no 5, 105, 5. Mas eu vou ler até o 11, para dar aqui um contexto maior aqui na resposta. E diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda parte, toda a terra, né? Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. E confirmou o mesmo a Jacó, por lei, e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Coisa linda, né? Então, o que o povo aqui, né, de Israel, dos hebreus, né, a descendência de Abraão, os filhos de Jacó, tinham que se lembrar sempre de todas as maravilhas, todas as bênçãos, milagres, os livramentos, né, as providências que Deus deu para a vida deles, né? E eles iam lembrar disso através dos grandes feitos de Deus para eles, né? É um desafio aqui, que eles nunca deveriam esquecer das maravilhas que Deus fez para o povo. Eles tinham que trazer sempre essa memória, não é isso? A gente nunca tem que esquecer das coisas que Deus faz na nossa vida. E nós batistas somos um pouco frios em relação a isso, a dar o nosso testemunho. Mas Deus com certeza faz maravilhas, prodígios e milagres na vida de todo crente. E a gente tinha que estar trazendo sempre a memória, né? Nunca esquecer das coisas que Deus faz na nossa vida, né? Porque isso, reconhecer essa providência de Deus na nossa vida, é uma forma de adoração a Deus, né? Exaltar as maravilhas que Ele faz na nossa vida, na nossa história. Não é isso? Então, essa jornada aqui que o salmista está dizendo, que o povo, né, tem que seguir na lembrança do que Deus fez, é porque Deus já, desde lá da formação do mundo, vem separando esse povo para Ele, né? Ali a gente tem todas as passagens ali, quando Deus abriu o mar, né, deu o maná, a nuvem, a coluna de fogo, a água no deserto, coisas que os israelitas não podem esquecer disso, jamais, né? Lembre-se de suas maravilhas, das obras que Ele fez, né? E nós, hoje, cristãos, o que a gente tem que se lembrar? Do que nós vamos nos lembrar? Deus abriu o mar para nós, mandou o maná, botou a coluna de fogo, né, uma nuvem sobre a nossa cabeça? Não, a gente tem que se lembrar do sacrifício de Cristo feito na cruz. Quando Ele deu a própria vida, verteu o sangue dele, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a esperança e a certeza da salvação eterna. Ele levou nossos pecados, ele se fez maldição no nosso lugar, né? Ele deu a própria vida no nosso lugar, sacrificou por nós, né, ali na cruz, né? Então a gente tem que lembrar todos os dias dessa obra salvadora do Senhor Jesus nas nossas vidas. Não podemos esquecer disso jamais. Da mesma maneira que a descendência de Abraão, os filhos de Jacó,
não pode esquecer das maravilhas que Deus fez na vida do povo hebreu, na vida do povo judeu. Nós cristãos não podemos jamais esquecer do sacrifício que Cristo fez ali na cruz, né? Para nos dar a redenção e salvação para nossas almas. Isso tem que estar na nossa lembrança, na nossa cabeça o tempo todo. O mundo está nos distraindo, ele vai tentar colocar coisas aí para que a gente não lembre disso, né? Mas a gente não tem que entrar nessa, a gente tem que estar todos os dias, né, nos lembrando e cultuando a Deus com o nosso agradecimento. Amém? E a última pergunta está no livro de Tiago. Como o homem deve pedir sabedoria? E a resposta está em Tiago 1, 5, 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e será-lhe dada. Vou ler de novo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Amém? Então, nós temos um grande exemplo na Bíblia, né? Salomão. Deus colocou ali, né, à disposição de Salomão um pedido, que ele quisesse ali pedir. E ele já sabiamente pediu mais sabedoria, né? Isso é fruto da criação que Davi deu para ele, né? Davi deu uma boa criação para ele. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria para Deus. E pediu com fé, né? E Deus deu a sabedoria para ele. Não é isso? Salomão tinha ali mais ou menos 20 anos. O mundo hoje, né, diz que 20 anos é um menino, é um garoto. Não é, 20 anos já é um homem. Salomão é um rei ali, sábio já, né? Então, nós não podemos ser como as ondas do mar, que somos levados de uma parte para outra. Nós temos que pedir sabedoria para Deus, né? E Tiago aqui, Tiago é irmão do nosso Senhor Jesus, né? Ele começa aqui a nos dar assim, uma série de conselhos para que a gente tenha uma vida assim, cristã útil, né? Sabe? Perfeita. E o propósito dele aqui é nos fortalecer como cristão, né? Para que a gente possa suportar as dificuldades dessa vida, dificuldades trazidas pela nossa fé. Não é isso? Nós temos dificuldades, sim, só por sermos cristãos nesse mundo, né? Por isso que Tiago está mencionando aqui claramente a sabedoria. Ele entende, né, que muitos dos nossos problemas podem ser resolvidos com uma boa gestão, né? Gestão de decisão. Se nós tomarmos decisões boas, sábias, nós vamos evitar um monte de consequências ruins lá na frente. Então, por isso, quando faltar sabedoria, a gente tem que pedir para Deus, né? Quando nós nos depararmos com algo que está fora do nosso alcance, que exige, assim, uma ação sobrenatural de Deus, nós temos que empregar a nossa fé. Não é isso? Orar para Deus, colocar a nossa questão perante Deus com a nossa fé. Porque a nossa sabedoria diz que aquilo ali, dali para frente, a gente não consegue ir. A gente não consegue resolver aquilo, né? Então a gente tem que ser franco com Deus, colocar nossa demanda com fé para Deus. Mas aquilo que você pode decidir na sua vida por si mesmo, você tem que decidir com sabedoria. E não tem, peça para Deus, mas peça com fé, né? Porque tudo aquilo que nós pedimos para Deus com fé, Ele vai nos atender. E isso nós temos assim, muitos exemplos, né? Aqui na Bíblia, aqui, de pessoas que oraram e Deus respondeu, né? Porque Deus, Ele ouve e responde às nossas orações, né? E a resposta dele sempre virão no tempo certo, né? E de várias maneiras, de maneiras que às vezes que a gente nem imagina, né? E muitas vezes a gente nem percebe. Nós oramos, pedimos algo para Deus, Ele nos responde e a gente não percebe que Ele está atendendo nossas orações, né? Quantas vezes você está com uma necessidade, né, qualquer, e chega um irmão, chega alguém, e atende aquela sua necessidade, você fala, poxa, do nada apareceu um irmão e me ajudou.
que do nada foi Deus que mandou aquele irmão ir lá te atender, né, naquilo que você está precisando. Não é isso? Quando você precisa de algo material nessa terra, é um irmão material que está aqui que vai vir te ajudar. Né? E o Espírito Santo está aqui. Né? Está aqui ao nosso lado. Está aqui comigo, contigo, com o nosso irmão. Então, todas as vezes que você pedir algo para Deus, não fica esperando só que você vai ouvir uma voz, né, maravilhosa, mansa, delicada, não. Vai chegar o irmão ali e vai, né, atender aquela sua demanda ali. Isso aconteceu comigo algumas vezes, eu tenho certeza que já aconteceu contigo. E até tipo uma piada, né, mas uma história assim. Alguém que não acreditava em Deus e uma pessoa estava sempre falando para ele de Deus, que Deus livra, Deus salva, e teve uma grande enchente, uma grande inundação, e o irmão que estava pregando para aquele estava em cima do telhado da casa dele, e aquele cético estava lá numa árvore. Então aquele irmão falou assim, você está aí nessa, eu vou mandar um barco aí te pegar. E ele gritou e falou assim, não manda não, porque você não falou que Deus me salva? Então Deus vai ter que vir aqui e me salvar. E aquela pessoa, não, eu vou mandar o barco. Não manda o barco, Deus vai me salvar. E a água, a enchente foi subindo, e passou um barco do bombeiro, né, querendo tirar ele de lá. Ele não queria, se agarrou no tronco, porque falou que Deus quis livrar ele. E chegou um ponto que só o helicóptero, né, podia tirar ele. E veio um helicóptero, aquela cesta, ele não quis subir na cesta, porque Deus ia livrar ele. Moral da história, morreu afogado, né? Morreu afogado. E chegou na eternidade querendo cobrar de Deus por que Deus não foi salvado. Né? Deus falou, poxa vida, mandei um bote, mandei um barco, um monte de bombeiro, mandei até um helicóptero para te tirar de lá, e você agarrado naquele tronco igual um maluco lá. Não é verdade? Então, muitas vezes, Deus vai te atender através de terceiros, né? Ou até da sua família, ou até estranhos. Quantas vezes, né? Pessoa que você nunca viu na sua vida, te estende a mão, te ajuda. E você fica até surpreso. Poxa vida, isso vem em boa hora. Vem na hora certa, porque Deus ouviu sua oração e resolveu te atender. Amém? Então o estudo dessa semana vai ficar por aqui. E se Deus nos permitir, semana que vem nós estamos de volta. Fiquem todos com Deus.